Boa noite, pessoal. Vamos, na aula de hoje de História, fazer a correção da página 20, como eu havia prometido, né? Nas aulas anteriores. Por isso, pegue o seu livro, seu material e abra na página 20 e vamos lá corrigir essa atividade de hoje. Também tirar as dúvidas, explicar também um pouco, tá? Então, na primeira questão, diz o seguinte: descreva os governos de Jaime I e Carlos I, destacando os conflitos entre o rei e o parlamento na Inglaterra do século XVII. Então, uma possível resposta, talvez vocês tenham colocado diferente. Jaime I criou novos impostos e perseguiu católicos e calvinistas com o intuito de fortalecer a Igreja Anglicana, da qual era o chefe supremo. O parlamento colocou-se contra o seu governo. Já Carlos I, filho de Jaime, prosseguiu com essa política, aumentando os conflitos entre o poder real e o parlamento. Mesma coisa, a mesma encrenca que o pai tinha com o parlamento, né, o filho deu prosseguimento à mesma coisa. A segunda pergunta é o seguinte: elabore uma cronologia. Cronologia é uma sequência de fatos por ordem de anos, né? Dos principais acontecimentos políticos das revoluções puritanas e gloriosa. Então, aqui é um pouco bastante longa essa resposta. Diz aqui, ó, a Revolução Puritana de 1640 a 1660, começa a Guerra Civil, a Inglaterra se divide em dois partidos opostos, os realistas e os parlamentares. Em 1649 a 1658, a República de Oliver Cromwell. 1658 a 1660, governo de Ricardo Cromwell, caracterizado por um período de intensa instabilidade política. De 1660 a 1688, restauração da monarquia. Aí vem depois a Revolução Gloriosa, né? Em 1688, deposição do rei católico Jaime II. 1689, elaboração da Declaração dos Direitos. O rei Guilherme de Orange se compromete a respeitar a declaração, o estabelecimento da monarquia parlamentar na Inglaterra. Então, essa é uma possível resposta, tá, para a segunda questão. Vocês podem ter feito de outra forma, mas contando que tenha colocado toda essa cronologia, todos esses anos, essa sequência de fatos e anos em que aconteceram. Na terceira questão, pergunta: no contexto da Revolução Puritana, quem eram os cavaleiros e os cabeças redondas? Então, os cavaleiros eram os membros do exército realista, grandes proprietários de terra e altos membros da Igreja Anglicana. Já os cabeças redondas eram membros do exército parlamentar, puritanos. Representavam a pequena nobreza, os burgueses e os camponeses. Eram favoráveis à forma republicana de governo. Ok? Quarta questão: que mudanças a Revolução Gloriosa provocou na Inglaterra do ponto de vista da economia? Do ponto de vista da economia, deixa eu aumentar aqui. O desenvolvimento do capitalismo, o incentivo ao livre comércio e a mecanização da indústria têxtil inglesa. Então, foi isso com que as mudanças que aconteceram na Inglaterra com relação à economia, a parte econômica, certo? Porque antes da Revolução Inglesa, não era o capitalismo, era um sistema no qual se praticava o mercantilismo, certo? Um sistema de governo que não era como o capitalista, certo? Em busca de lucro. Houve incentivo ao livre comércio, porque no mercantilismo o comércio é controlado pelo Estado, pelo monarca, e a mecanização da indústria têxtil, né? No caso, vai ser um advento para a Revolução Industrial, que a gente vai ver posteriormente. Vamos ver a quinta questão. Por que a política de cercamentos foi importante para a modernização da agricultura inglesa? Como a relação entre o campo e a cidade se estabeleceu nesse período? Explique. Então, os cercamentos, pessoal, foram terras que foram doadas, né? As pessoas foram confiscadas e doadas, confiscadas da igreja e doadas para particulares, para que eles pudessem criar ovelhas, né? E essas ovelhas
eram tosquiadas, que significa tirar a lã para a indústria para fazer tecido. A indústria têxtil é a indústria de tecidos. Então, diz o seguinte: os cercamentos transformaram as terras comunais de todo mundo em propriedades privadas, deram a algumas pessoas, né, tornaram propriedade privada, contribuindo para a modernização da agricultura e o aumento da produção. Além disso, houve o aumento da criação de ovelhas, que fornecia lã para a nascente indústria têxtil, entendeu? A lã, como eu falei para vocês. Com os cercamentos, grande parte dos camponeses se deslocou do campo para as cidades, formando uma massa de trabalhadores à disposição da indústria, ok? Então, como foi que isso contribuiu na relação campo-cidade, né? Então, as pessoas saíram do campo para as cidades, formando uma massa de trabalhadores para a indústria têxtil, entende? Explique as condições que permitiram o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Utilize em sua explicação os seguintes conceitos: prática do cercamento, monarquia parlamentar e inovações tecnológicas. Eita, tem que ter esses pontos, né? Então, o cercamento foi, como eu já falei, contribuiu para a produção de lã, né? Para a indústria têxtil. Isso aí ajudou bastante. O deslocamento dos camponeses para a cidade permitiu a formação de operariado. O estabelecimento da monarquia parlamentar garantiu maior influência política da burguesia e a adoção de uma política econômica baseada na liberdade de produção e comércio. Quer dizer, com os parlamentares, com o parlamento, né, no poder, então houve uma certa relação entre o parlamento e aqueles burgueses, aqueles produtores, né, de lã que estavam ascendendo no cenário econômico. A abundância, também outro fato foi a abundância de ferro e carvão mineral favoreceu as inovações tecnológicas para a construção de máquina e a mecanização da produção, né? O carvão, que também nessa época surgiu o carvão como minério. A parte sétima questão já foi respondida, não é isso? Vamos lá. Oitava questão, leia o texto a seguir, observe a imagem, depois responda ao que se pede. Né? Tem um texto aqui, nós temos... Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui. Acho que eu respondi a sexta questão, a sétima não, né? Ah, não, perdão, a sétima ainda falta. A partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar. Explique que a diferença entre esse sistema de governo e a monarquia absolutista. Na monarquia absolutista, o rei tem poderes ilimitados, né? Ninguém controla o poder do rei na monarquia absolutista, né? Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Ele faz as leis, julga e governa. Já na monarquia parlamentarista, o rei é o chefe do Estado e o poder se concentra no parlamento. Isso é muito importante para vocês entenderem, certo? Essa sétima questão quase que eu ia pulando ela, mas é muito importante esses dois conceitos, monarquia absolutista e monarquia parlamentarista. Vejam que nos dois existe o rei, a figura do rei. Nesse aqui, na monarquia absolutista, o rei tem poderes ilimitados. Já na monarquia parlamentarista, o rei tem o poder controlado pelo parlamento, entende? Então, monarquia significa o poder feito pelo rei, certo? Aí era para ler aquele texto, na oitava questão, ver essa imagem e responder algumas questões. Em sua opinião, é possível considerar que esse retrato da Rainha Elizabeth I foi feito para demonstrar força e poder? Por quê? Justifique sua resposta com elementos da obra, né? Então, a possível resposta é possível considerar que o retrato da rainha foi feito para demonstrar poder. Seu vestido é ornado com pérolas e joias e o ambiente à sua volta representa a riqueza e o poder da monarquia inglesa. Com certeza, né? Vocês vejam que aqui, ó, há muito na vestimenta dela, né? Esnoba e muita riqueza, ok? Qual seria... Deixa eu dar o zoom aqui. Letra B. Qual seria o significado da coroa à esquerda, considerando as informações deste capítulo? Porque a mão esquerda de Elizabeth I está tocando um globo terrestre. Então, a coroa
A coroa, ao lado, simboliza o poder da monarquia inglesa. A rainha segura o globo como demonstração do poderio inglês nas transações ultramarinas, certo? Segundo o texto da reportagem em 2016, um enorme esforço foi feito para que essa obra permanecesse na Inglaterra e não fosse vendida para museus ou para coleções particulares de outros países. Por que você acha que isso aconteceu? O quadro provavelmente foi considerado um importante documento histórico do século XVI pelos ingleses, ok? Então, é isso aqui as respostas, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vamos, nas próximas aulas, dar continuidade, né, a esse assunto e ver outras questões para vocês ficarem mais por dentro das revoluções inglesas. Um abraço a todos e até a próxima.